Fala aí, galera, bom dia. Nossa aula de hoje é uma revisão sobre um assunto que cai bastante assim, no Enem e na UERJ, que é bioquímica. Vamos fazer aquela parte teórica, né? A gente vai acompanhando aqui. E aí, na hora da live, a gente resolve alguns exercícios que eu separei para vocês. Fiz duas folhas, coloquei uma parte só com questões do Enem e outra só da UERJ, para a gente poder também ver como que esse conteúdo é cobrado, porque às vezes não adianta a gente estudar pra caramba e não entender como que isso pode cair na prova, né? Tipo, você tá, às vezes está focando em estudar de uma forma, mas na realidade a banca ela tem uma outra forma de abordagem. Bom, a primeira coisa que pra gente começar a falar sobre bioquímica é a gente entender o que isso quer dizer, né? Bioquímica. Então a gente está falando de biologia e a gente está falando de química. E o que é a química, na realidade, né? É quando a gente começa a estudar a composição daquelas moléculas, a composição de algumas substâncias, na realidade, que a gente estuda bastante. Então, por exemplo, a gente está falando, eu coloquei aqui nesse quadrinho, substâncias inorgânicas. Toda vez que a gente vai estudar sobre bioquímica, a gente precisa dividir esse conteúdo grandão, né, em duas principais partes, são as substâncias orgânicas e as substâncias inorgânicas. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que você já lembra, você já viu isso quando a gente fala sobre a origem da vida, inclusive. Porque a gente está falando, quando a gente fala de evolução, origem da vida, a gente fala que a vida ela precisa surgir, ela não surgiu do nada, né? E aí você lembra que tiveram aqueles caras que fizeram experimentos utilizando substâncias químicas, moléculas, e a junção de moléculas gera alguma coisa que a gente vai chamar lá de coacervato, e depois é capaz de gerar essa complexidade de vida que a gente vê hoje. Obviamente que eu estou falando assim em grandes lacunas, porque a gente reproduz esse experimento, a gente que eu digo cientista, né, reproduz isso no experimento, mas não necessariamente isso explica como todo o processo de transformação de uma substância, como ocorreu, né, esse processo de transformação da substância inorgânica em uma substância orgânica. E quando a gente, e aí eu estou falando várias vezes dessa classificação, mas é importante a gente entender que a substância orgânica, ela vai ser toda aquela substância que vai ser composta por carbono. Então, o carbono, ele é um elemento químico que caracteriza, o que diferencia, na realidade, essa substância inorgânica da orgânica. Mas aí você pode me perguntar, bom, nessa tabela tem aí CO2, e CO2 tem carbono. Então, existem algumas exceções dentro de todos esses elementos químicos que contêm carbono, que são substâncias, na realidade, inorgânicas. Então, existe uma regra que é assim, toda substância orgânica tem carbono, mas nem toda substância que contém carbono na sua composição é uma substância orgânica. Vide esse exemplo que a gente tem aí na apresentação do CO2 ou do monóxido de carbono também, que são substâncias inorgânicas, são gases atmosféricos. Mas beleza, então a gente entendendo essa diferenciação, que substância orgânica tem carbono, em geral também tem hidrogênio, então são hidrocarbonetos, né? Então, em geral, substâncias orgânicas apresentam esses elementos químicos na composição, e as substâncias orgânicas seriam aquelas que a gente chamaria que não tem vida, que não apresentam esse carbono, porque se a gente entrar nessa ideia de vida, né, que orgânico é o que tem vida, então, o orgânico é o que tem carbono, porque se você lembrar de uma aula de química, o carbono ele faz 4 ligações. E o carbono ele é um dos elementos que apresenta uma grande quantidade de energia dentro dessas ligações que ele realiza. Então, a gente pode entender que a gente considera substância orgânica como vida, porque é aquela que contém uma maior quantidade de energia que está contemplada, está ali dentro desse elemento químico que é o carbono. Então, partindo desse princípio, a gente vai dividir a nossa aula nessas duas partes. A gente começa agora falando sobre as substâncias inorgânicas. Então, aqui a gente tem a primeira molécula, a grande molécula na realidade, que tem importância para a gente, que é a água. A gente vai ver ao longo dessas imagens que a gente vai ver na apresentação, como a água está presente não só numa realidade macroscópica, que eu quero dizer, se você tem, por exemplo, água no ecossistema, isso quer dizer que ele vai ter uma maior biodiversidade. Então, a água ela faz diferença tanto numa realidade macroscópica, ecossistema, comunidade, população, até indivíduo, como a água ela é indispensável numa realidade microscópica, numa realidade celular. Porque quando a gente for olhar aqui a composição de água dentro de uma célula, você vai ver que isso é a grande parte dessa célula, é só de água. Ou seja, se eu tenho muito de um elemento, tanto na realidade macro quanto micro, quer dizer que esse elemento, ele tem responsabilidades
na manutenção da vida. E aí essa acho que é a primeira coisa que a gente pode colocar no resumo, assim, né, do estudo, no mapa mental. A água, ela tem que significar para você vida, porque na realidade a partir do ciclo da água que se torna possível a nossa existência, né, como animais eucariontes, e a existência também de vegetais e animais procariontes. O que eu quero dizer com isso? Olha para essa imagem aí do ciclo da água. A gente está vendo aqui que a gente tem vários fenômenos de mudança de estado, né? A água, ela, ora está no estado líquido, ela pode estar no estado gasoso e ela pode estar no estado sólido, nas calotas polares, por exemplo, nas geleiras. E em todas essas formas, ela vai representar um equilíbrio para aquele ecossistema. Vamos pensar, por exemplo, na água no estado líquido, né? A gente tem um ecossistema aquático, a gente estudou o metazoa, você viu aí a importância de você ter um ecossistema aquático, a biodiversidade, a relação que você tem, por exemplo, na produção de oxigênio. Então, a gente lembra que sem a água não existe, então, algas, não existem fitoplânctons, não existem indivíduos que são autotróficos, eles não teriam lugar para sobreviver. E mesmo assim, se você falar, beleza, mas tira o ecossistema aquático e deixa só o terrestre. Sem a água, a gente não consegue realizar, por exemplo, um mecanismo importantíssimo para a respiração, que é a fotossíntese. Se você der uma lembrada, e eu vou passar em algum momento aqui a fórmula da fotossíntese, a gente tem gás carbônico, mas é preciso que, além do gás carbônico e da luz solar, é preciso que exista água. Sem água não dá para fazer fotossíntese. Sem fotossíntese não tem oxigênio. Sem oxigênio você não tem indivíduos aeróbicos, você não tem a complexidade ecossistêmica que a gente tem hoje. Então, a primeira importância. A segunda importância que a gente pode perceber na água é a relação da regulação da temperatura. Então, a gente tem, por exemplo, as massas de ar, que são compostas de vapor de água. Essa água, em algum momento, ela está se deslocando como massa, né, na atmosfera, e em outro momento isso vai precipitar. Ou seja, você tem, então, uma água que está regulando a temperatura tanto atmosférica quanto uma temperatura no próprio ecossistema aquático, nos rios, oceanos. Então, segundo fator aí que a gente pode falar sobre essa importância é o quanto esse vapor de água que está dissolvido na atmosfera é importante para a manutenção e regulação da temperatura do planeta. Uma outra característica muito importante que a gente precisa falar da água na realidade é uma estrutura que é formada a partir da sua composição química, né? Estamos falando de bioquímica. Então, a gente tem H2O. Essa estrutura, e eu vou voltar aqui, se você der uma olhadinha aqui, a gente tem polos, né? Você tem um polo negativo, que referente ao elemento oxigênio, e um polo positivo referente ao hidrogênio. E por que eu estou falando sobre isso? Porque é devido a essas ligações, que a gente vai chamar de ligações de hidrogênio, é que a gente tem duas características importantíssimas dessa molécula, que se chama coesão e adesão. Então, por que eu coloquei essa foto aí? Aqui a gente está vendo a gota, né? Uma gota de água escorrendo da folha. E a gota da água só é capaz de ser formada, só é capaz de ser gerada, porque essas moléculas de oxigênio, essas moléculas de água, apresentam uma forte interação. Então, essas ligações de hidrogênio, a gente vai considerar são ligações extremamente estáveis e com uma afinidade muito grande. Por isso, gera essa coesão. E o que é estar coeso? Pensa, por exemplo, numa redação. Você está escrevendo uma redação coesa. É uma redação que faz sentido, que está ligado, o seu primeiro parágrafo está ligado com o segundo. Então, existe uma interdependência entre os parágrafos. Quando a gente fala sobre coesão da molécula de água, quer dizer que você tem uma interdependência dessas moléculas muito grande, uma ligação muito grande. O que vai garantir a formação, por exemplo, de uma película de água, um filme, um biofilme na realidade. Deixa eu ver se eu... Acho que está um pouquinho mais lá para frente, mas vamos continuar aqui nessa imagem. A gente está falando então da formação de um filme, um biofilme. E aí, você pode estar se perguntando, mas o que isso é importante? Por que eu preciso formar um biofilme? Porque a formação desse biofilme, por exemplo, permite, vou falar uma coisa boba, mas permite que um pernilongo caminhe sobre a água. E aí isso é um exemplo que a gente usa em livro didático. Mas, se a gente está falando agora de uma função biológica, é a partir da coesão e adesão que a gente tem um fenômeno que é a capilaridade. Olha para essa imagem.
Existem várias moléculas de água que estão dissolvidas no solo, certo? Mas essa molécula de água que está ali entre areia, entre resíduo sólido, ela precisa ser sugada pelas raízes, certo? E imagina que no momento que essa raiz faz essa pressão, essa força de sucção de puxar uma molécula de água, elas estão tão interligadas que uma vai puxando a outra. Então, basta um fenômeno, um primeiro estímulo de sucção a partir da raiz, e aí, com esse processo, é como se uma molécula fosse carregando a outra, e aí você tem essa condução que você está vendo aí na imagem. Então, a gente está falando, por exemplo, aqui, né, de um fenômeno extremamente importante para a planta. Vamos pensar o seguinte: se a água ela significa vida, eu falei isso lá atrás, e sem a água a planta não faz fotossíntese, se a água não tivesse essa capacidade de estar tão aderida, essas moléculas tão aderidas e puxando uma outra, a planta não conseguiria puxar toda a água que ela precisa, fazer fotossíntese e produzir oxigênio. Entende a ligação, né? Então, beleza. Vamos respirar, porque eu fico empolgada. Então, continuando. Então, é importante falar sobre essa capacidade da molécula de água de estar coesa, de estar aderida uma outra, uma molécula a outra, porque isso vai ser importantíssimo para o abastecimento dos vegetais e para a realização do processo fotossintético. Outra coisa muito importante é o fato dessas moléculas de água serem sugadas pelas raízes. A gente tem um fenômeno também, é que essa água ela consegue se ligar a outros minerais, a outros elementos químicos que são essenciais para a planta. Daí a gente está falando de uma propriedade da planta que ela é propriedade da água, que é o fato dela ser um solvente universal. Quer dizer que grande parte das moléculas existentes são dissolvidas em água, são solubilizadas em água. E aí isso facilita o transporte, por exemplo, de minerais, de nitrogênio, por exemplo, de outros elementos químicos que são importantes para essa planta. Bom, uma outra questão muito importante que a gente precisa levar em consideração é como a água está associada ao aumento da biodiversidade. Aí nessa imagem, a gente tem a comparação entre dois ecossistemas, né? A gente tem as florestas tropicais e embaixo a gente tem a caatinga. São dois biomas brasileiros e a gente percebe nitidamente a diferença entre esses dois biomas, por exemplo, no tamanho da vegetação. O tamanho da vegetação ele vai ser influenciado diretamente pela quantidade de água que a gente tem naquela região. Então, se a gente olha, por exemplo, para o Nordeste, uma região que ela é uma região mais seca, com um menor índice pluviométrico, ou seja, chove menos naqueles lugares. A gente também tem uma menor bacia hidrográfica, a gente tem rios menores, quase nenhum. Tem uma questão que está relacionada principalmente também ao deslocamento da massa de ar, que influencia esses períodos de estiagem. E aí, se a gente olha para o solo, se a gente olha para o aspecto da vegetação, é um aspecto muito diferente do que quando a gente compara com as florestas tropicais. Então, quando a gente olha para a caatinga, a gente vê, então, plantas com pequeno porte, com uma menor quantidade de folha, a gente percebe uma menor diversidade, então, você tem uma predominância de algumas espécies específicas. A diversidade da fauna, da flora, influencia diretamente a diversidade da fauna, porque se você tem menos árvores, se você tem menos copas, menos dossel formado, você tem menos habitat, e aí você reduz também a diversidade da fauna. Então, a gente consegue perceber nitidamente que quanto mais água, maior é a riqueza de espécies, maior é a biodiversidade. Quanto menor a quantidade de água, é menor também a biodiversidade. Então, a água ela está diretamente relacionada à vida e à diversidade dessa vida. Bom, falando então agora de uma realidade microscópica, porque a gente está vendo então essa importância, a gente viu até agora a importância em relação aos vegetais, da fotossíntese, da manutenção do ecossistema, do oxigênio atmosférico, da diversidade dos ecossistemas, e agora a gente vai ver a importância da água dentro de uma célula. Então, a célula é composta por 85% de água. Por quê? Porque aí vai fazer uma relação com o que a gente disse. Como a água é o principal solvente, se dentro da célula existe uma realidade de reação metabólica bombando, eu preciso de água o tempo inteiro, porque eu preciso de água tanto para construir molécula quanto para destruir aquela molécula. E aí, se você lembrar, você sabe que existe processo de hidrólise, que é quebra a partir de água. Então, a água ela serve tanto para você fazer o catabolismo quanto para você fazer o anabolismo.
E a água compõe o seu sangue, a água forma o plasma. E o plasma e o sangue são responsáveis pelo transporte. Então, você já percebe também que no interior de um organismo, na homeostase daquele organismo, a água é extremamente importante. Então, coloquei aqui 2 exemplos. Por exemplo, se eu quero sintetizar sacarose, sacarose ele é um disacarídeo formado por 2 monossacarídeos, que são glicose e frutose. Então, para formar a sacarose, olha só o que eu utilizo. Eu utilizo água. Então, na verdade, eu perco água, né? É uma síntese de uma molécula a partir de uma perda de uma molécula de água. Olha para cá, se você quiser me acompanhar aqui. Você tem aqui 2 hidroxilas, né? Que vão se juntar aqui, formar uma molécula de água que sai. E aí, o que fica, então, é a união da frutose com a glicose. Então, a partir da perda de uma molécula de água, você tem a construção de um disacarídeo. Ao mesmo tempo, a gente tem aqui uma reação de hidrólise, que é quando eu vou utilizar a água para quebrar aquela molécula, não para construir. Então, só para mostrar aqui que a água está em todos esses momentos da nossa vida. Bom, sendo assim, a gente vai então pensar que a homeostasia do nosso corpo, o que eu quero dizer? O equilíbrio das funções do nosso organismo são estritamente dependentes da quantidade de água que a gente vai ter dentro do nosso organismo. Olha para essa imagem aí. Quando a gente é um feto, a gente é 100% de água. Olha que loucura. E conforme a gente vai envelhecendo, o que vai acontecendo? A gente vai perdendo água. Então, quando você está numa idade já você é um idoso, já está ali 50, 60 anos, no fim da vida, né? Já gastou bastante água, porque só sobrou 50% de água. E é por isso que a gente, quando envelhece, vai ficando enrugado e as nossas funções elas vão ficando mais debilitadas, nosso sistema imunológico já não funciona tão bem, a gente se encontra num grupo de risco, assim, e essa é a realidade. Então, é só para ficar claro que sem água o nosso corpo para de funcionar e é por isso que a gente vai tendo uma dificuldade de manter o equilíbrio e a homeostase conforme a gente vai envelhecendo. E aí, do outro lado dessa imagem, a gente também tem aqui em relação aos órgãos, né? A quantidade de água que a gente tem. Então, no cérebro, embora a gente tenha milhares de neurônios, 75% do cérebro é feito de água. Nossos rins, 83%, nosso sangue. Então, que isso vá trazendo para a gente uma conscientização da importância disso para o funcionamento do nosso corpo. E aí eu coloquei essa imagem para a gente falar sobre o suor. Porque aí a água tanto é um mecanismo de homeostasia que quando o ambiente ele afeta o nosso equilíbrio, no sentido, se o ambiente começa a aquecer demais, muito sol, o que vai acontecer? É a partir da perda de água que a gente restabelece o equilíbrio. E se o seu corpo, se você está num calor muito grande, você elimina esse calor a partir da água e, ao mesmo tempo, bebe água para poder o quê? Regular essa temperatura. Então, a perda de água e a ingestão da água são responsáveis pela regulação da temperatura corporal. Então, o suor ele é um grande exemplo disso, porque a gente sabe, se a gente for falar também sobre o calor específico da água, você sabe que a água ela tem um alto calor específico que dificulta essa passagem, essa mudança de estado, né, de líquido para gasoso e para sólido. Então, você tem um alto calor específico e é por isso que você também tem essa capacidade da água de regular a temperatura. Bom, então aí só para a gente lembrar, beba água sempre, né? Porque o funcionamento do nosso corpo depende muito desse equilíbrio osmótico. Bom, e eu não poderia deixar de falar sobre a relação que a gente, homem, tem com a água e o impacto que a gente tem gerado no nosso ecossistema aquático. Depois desses minutos falando da importância da água, do quanto isso é importante para o nosso organismo e para o planeta, a gente precisa lembrar que a gente talvez não conheça ou não reconheça o valor que a água tem para a nossa sobrevivência, para a nossa existência. Então, essa imagem aí é uma imagem da Baía de Guanabara para falar de uma questão que é a escassez da água e principalmente da água potável. Então, a gente tem aí uma outra reportagem, só para a gente
dá um choque de realidade, né? É o que a gente precisa em alguns momentos, né? Se você olha, isso aí é uma reportagem de abril desse ano, que fala sobre como que as cataratas do Iguaçu estão sendo influenciadas pelas mudanças climáticas. Então, você tem nesse ano a maior seca que já foi vista. Então, você tem lá a vazão das cataratas do Iguaçu abaixo da média há mais de 3 meses. Então, você tem fotos que são chocantes, assim, na realidade, porque você vê que alguma coisa está mudando. A gente precisa falar sobre esse assunto, e não é falar sobre esse assunto porque a gente é politicamente correto, não é essa a questão. A questão é que falar sobre esse assunto porque a água ela é indispensável para a nossa sobrevivência e para a sobrevivência da vida nesse planeta. Então, eu coloquei aqui um artigo, eu vou colocar isso lá na plataforma, se vocês quiserem dar uma lida, sobre as alterações climáticas e a água. Então, falando sobre os oceanos mais quentes, sobre as possibilidades de inundações e secas. Porque quando a gente fala sobre aquecimento global e sobre mudança climática, a gente tende a achar que só o nível do mar ele aumenta, então vai ter muita água na realidade, né? Mas as alterações climáticas, elas estão relacionadas a extremos de temperatura. Então, não quer dizer que vai ficar muito quente. Vai ficar muito quente e vai ficar muito frio. A gente vai ter inundação e a gente vai ter seca. Então, são os extremos. E se você parar para lembrar, ninguém sobrevive a extremo. É a partir da mudança extrema que a gente mata os micro-organismos, inclusive. A gente bota lá no choque de temperatura, depois já esfria, depois aquece. Então, ninguém sobrevive à mudança climática extrema dessa forma. A gente não sobreviverá, né? Então, só para a gente finalizar esse assunto sobre a água, é importante a gente lembrar que 0,3% da água, porque assim a gente pensa, mas pô, você está falando da água, 70% do planeta, mais 70% é só água. Ok, mas desses 70%, 0,3% são de água potável. E desses 0,3%, eu não vou saber agora o dado exato, mas uma pequena parte desses 0,3% estão disponíveis e ainda não foram poluídos. Então, só para a gente lembrar dessa questão, que é uma questão importante para a gente ter essa consciência e isso também, de alguma forma, alterar os nossos hábitos de vida e também saber disso para ser uma fonte de disseminação dessa informação, porque nem todo mundo tem acesso à informação que a gente tem, nem todo mundo gasta o seu tempo para estudar, para ler, e nós estamos aqui estudando, estou aqui falando para você, você está lendo artigo, você está estudando sobre isso, então talvez seja uma responsabilidade nossa passar esse assunto também à frente para aqueles que não têm essa oportunidade. Beleza, então a gente passou dessa primeira parte sobre a água, agora a gente entra então para falar dos sais minerais, que também são substâncias inorgânicas. Então aqui só para a gente ter uma ideia do panorama geral, assim, obviamente que a gente não vai falar de todos os sais minerais, eu vou apontar aqui os que eu acredito que são mais relevantes, tanto para a nossa vida, né, pessoal, individual, como cidadão, e também para o nosso objetivo, que é passar na prova. Então, eu pincelei aqui quais são os que mais caem nas questões, que são mais abordados, para a gente poder falar sobre eles. Esse aqui é um mapa mental, tá? Eu vou disponibilizar ele para vocês, falando sobre todos esses nutrientes, esses sais minerais e a função e onde a gente pode encontrar, mas eu vou passar rapidinho por ele, porque a gente já vai começar a falar especificamente sobre cada um. Então, aí a gente tem uma hemoglobina. Por que eu coloquei hemoglobina? Porque você precisa lembrar, quando a gente está falando do ferro, você precisa lembrar da importância dele para a nossa hemoglobina. Aí você olha para essa imagem, você percebe que você tem um grupo que está escrito aí, grupo M, olha aqui. Grupo M. O que é a hemoglobina, gente? Vamos começar primeiro assim. A gente tem a hemácia, né? Que é a nossa célula sanguínea. Dentro da hemácia, a gente tem um pigmento respiratório, que é a hemoglobina. E esse pigmento respiratório, ele tem a função de transportar oxigênio. Só que você pode perguntar, mas como que ele vai transportar o oxigênio? Bom, porque o ferro, ele está associado, e aí, vou só voltar um pouquinho, é importante você saber o seguinte, hemoglobina é uma proteína, tá? Então, se você olhar até a conformação aqui, ó, na verdade a gente está falando de um polipeptídeo, né? A união, e gente, você vai entender um pouquinho mais do que eu estou falando quando a gente chegar na parte da proteína.
Mas então, a hemoglobina é uma proteína, um pigmento respiratório, responsável por transportar oxigênio. E ela só consegue fazer isso na realidade porque ela tem um grupamento M, que é esse que você está vendo aqui, que é composto pelo ferro. Então, a ingestão do ferro dentro de na nossa alimentação, ela é importante para a manutenção desses pigmentos respiratórios e para a manutenção da oxigenação dos nossos tecidos. Então, ferro está diretamente relacionado ao transporte de oxigênio. Por isso, a gente tem, se você tem uma carência de ferro na alimentação, o que você adquire é uma anemia ferropriva, que é de privação desse ferro. E se você tem essa anemia, você tem uma menor quantidade de hemácias, de hemoglobina, uma menor oxigenação, e daí você tem o sintoma da anemia, que é o cansaço, sonolência, falta de ar. Então, você tem todos os sintomas que estão relacionados à diminuição de ferro e, por isso, a diminuição do transporte de oxigênio. Beleza? Então, essa é uma principal importância assim, do ferro, além de muitas outras. O ferro está associado também a citocromo C, em relação à respiração celular, tá? Então, se você puder fazer uma associação, coloque que o ferro, então, ele está ligado a essa questão de transporte de oxigênio, respiração aeróbica, ele vai estar associado sempre a proteínas e é importante, então, uma manutenção adequada dele na nossa alimentação. Em segundo lugar, a gente tem, então, um outro sal mineral importante, que é o cálcio. O cálcio, ele é um elemento importantíssimo na deposição e na construção da matriz óssea. Então, quando a gente está em fase de crescimento, né, na fase da puberdade, e aí se você parar para pensar até lá, quando você está amamentando ainda, você está se alimentando exclusivamente do leite materno, o que você tem em grande quantidade no leite materno? Cálcio, né? Porque você está em processo de desenvolvimento desse tecido ósseo e você precisa de uma deposição de cálcio muito grande. Então, na fase de crescimento, na fase de desenvolvimento, é importantíssimo que a alimentação seja uma alimentação saudável e rica em cálcio para a construção dessa matriz óssea. Se isso não acontece ao longo da sua vida, então depois que você cresce, você desiste de ter uma alimentação saudável, não quero nem saber de folhas verdes escuras, o leite que a gente bebe hoje já é um leite completamente vazio, né, do cálcio biodisponível, então você vai cada dia tendo uma menor ingestão desse alimento e ao longo da sua vida, depois de 10, 20, 30 anos, você vai no médico e descobre que está com osteoporose. O que é osteoporose? Olha aí para essa imagem. Osteoporose lembra de poros, então quanto menor a quantidade de cálcio, menos denso esse osso fica. Ele começa a ficar com buracos, porque você não tem cálcio ali para a construção daquela matriz óssea. Então, quanto menor a ingestão de cálcio, você vai tendo uma fragilização desses ossos ao longo do tempo. Você vai tendo... Por que acontece? Existe a regulação da calcemia, que a gente estuda, por exemplo, no sistema endócrino, que é a atuação de calcitonina para o hormônio. Então, o que está acontecendo? O cálcio ele tem que estar em boas condições, não só no seu osso, porque a primeira função dele é essa que eu acabei de falar. Mas o cálcio ele é extremamente importante para a contração muscular e para a liberação de neurotransmissor. Então, você tem que ter cálcio tanto no osso quanto na sua corrente sanguínea. Se por acaso você não come nada que tenha cálcio, o que seu corpo vai fazer? Ele vai tirar o cálcio do osso para levar para a corrente sanguínea, para controlar, para manter esse equilíbrio. E é assim que, ao longo do tempo, você adquire uma osteoporose. Então, lembrando, então, a função do cálcio, deposição óssea, além disso, liberação de neurotransmissor e contração muscular. O cálcio ele tem essas 3 principais funções. Bom, saindo do cálcio, agora a gente vai para o iodo. O iodo também é um outro elemento que ele é muito importante para a gente, porque ele vai atuar numa glândula endócrina. Que glândula é essa? É a tireoide. Então, lembra lá de sistema endócrino de novo. Se a gente está falando sobre glândula tireoide, a gente está falando de uma glândula que produz hormônios tireoidianos T3 e T4. E eles são chamados assim porque essa abreviação ela se refere a triiodotironina e tetraiodotironina, ou seja, para formar hormônios T3 e T4, para sua glândula tireoide funcionar, é preciso que você tenha na sua alimentação uma certa quantidade de iodo presente. E é por isso, e eu sempre falo, tenho medo de ser um pouco repetitiva, mas
que por isso que a gente tem o sal iodado. O sal iodado ele foi uma construção para a resolução de um problema. Porque o iodo, ele geralmente está associado, ele tem grandes quantidades na lagosta, no camarão, no bacalhau, que são alimentos que não estão acessíveis para toda a população. Então, para uma necessidade de você erradicar o bócio endêmico e possibilitar com que toda a população tivesse acesso ao iodo, se coloca, então, no sal, que é um alimento que está na casa de todo mundo, é uma coisa barata, todo mundo tem acesso, e aí você diminui a endemia, diminui o aparecimento do bócio endêmico do hipotireoidismo. Então, já aí a gente vem... Gente, e assim, se eu pudesse falar sobre um elemento, né, dentro desses sais minerais que fosse mais importante, seria esse iodo, porque o iodo cai direto e a gente vai ver isso nas folhas de exercício. Todas as questões abordam o iodo. Então, se falou sobre iodo, você tem que, na sua mente, já tem que puxar um gatilho para tireoide e hormônios tireoidianos. Só para a gente finalizar, então, o hipotireoidismo é o que está relacionado à carência do iodo. Então, menos iodo, eu não consigo produzir T3 e T4, então tem um hipotireoidismo que não está funcionando a minha tireoide. Com isso, eu tenho um prejuízo enorme para o organismo, porque esses hormônios são responsáveis pelo metabolismo basal, por gerar energia para você viver. Então, se você não tem T3 e T4, você vai se sentir cansado, com sono, vai engordar muito, porque o seu corpo não está trabalhando, não está gerando, não está queimando, né, caloria, não está gerando calor. Então, você sente muito frio também e, em geral, pode estar associado a alguns quadros depressivos. Então, é importante também falar sobre esse elemento para a homeostase. Então, aqui só uma imagenzinha para você ver aí como que a tireoide ela é afetada. Então, esse bócio é esse crescimento dessa glândula tireoide. Tem aqui outros dois elementos e eu decidi colocar eles juntos para a gente falar de uma função em conjunta, né, que eles fazem, que atuam dentro da nossa célula, que é a bomba de sódio e potássio. Então, é a partir da entrada e da saída desses elementos da célula e a mudança nessa conformação da carga positiva e negativa que a gente tem a possibilidade de pensar. Porque se a gente está falando sobre sinapse nervosa e transmissão de impulso nervoso, a gente está falando de tudo. Se movimentar, o músculo, tudo é parte dessa base, um conjunto do sódio e do potássio dentro dessa bomba, né? Porque quando a gente fala sobre bomba de sódio e potássio, é importante a gente lembrar que a gente está falando de uma pressão exercida que está contra o gradiente de concentração. Então, eu gosto de fazer um exemplo com a bomba de água mesmo. Qual é o natural? É a água escorrer, né? O efeito da gravidade. Qual é a função de uma bomba que você, não sei se você teve na sua casa, ou se você tem na sua casa bomba de água. Quando era criança eu tinha. E aí a gente tinha que ligar e esperar um tempo, porque aquela bomba ela vai gastar uma energia elétrica para fazer o movimento contrário, que é sugar aquela água e levar lá para cima, lá para a caixa d'água, ou levar lá para o chuveiro. Então, lembra da importância desses dois elementos para a transmissão do impulso nervoso, para a realização da contração muscular. Então, é muito importante a atuação desses dois elementos e é importante que a nossa alimentação tenha também esses elementos, né, na sua composição. Uma outra função importante desses dois elementos é que eles vão estar associados ao controle hídrico e osmótico, ou seja, entrada e saída de água. Eles compõem o que a gente chama de soluto, né? E se eu tenho, por exemplo, se a gente está falando sobre aldosterona, que é um hormônio que ele está associado a maior absorção de água, puxar a água do rim e trazer de volta para o sangue, como que ele faz isso? Ele joga muito sódio no sangue, aumenta a quantidade de soluto para assim conseguir puxar água. Então, esses dois elementos também são utilizados para esse controle de entrada e saída de água da célula e dos tecidos. Bom, próximo elemento importante também, todos são importantes, na verdade, é o fósforo, né? A gente tem um grupamento fosfato, né, que é a junção desses elementos de fósforo em duas moléculas que são consideradas vitais para o nosso organismo. A molécula de ATP e o nucleotídeo, eu estou colocando ela aí na imagem para você dar uma olhadinha. É importante a gente saber que tanto o nosso DNA quanto a molécula que gera energia é formada por fósforo. Sem ela, então, a gente não consegue, na verdade, não ter vida, né? E essa, inclusive, é uma das questões que já caiu, se não me engano, no Enem, que fala sobre isso. Qual é o elemento que ele compõe as duas moléculas vitais? E aí a gente teria que saber que era a ATP e o nucleotídeo. Então, é por isso que, por exemplo, no momento que você quer fazer um adubo, né? Eu quero
fortificar aquele solo. Estou fazendo uma plantação e aí eu quero colocar um fertilizante. Esses fertilizantes, em geral, eles são formados por dois elementos, fósforo e nitrogênio. Por quê? Fósforo e nitrogênio, ó. Na molécula de ATP eu tenho adenina, que tem nitrogênio. No nucleotídeo eu também tenho base nitrogenada. Então, fósforo e nitrogênio são essenciais para formar ATP e para formar nucleotídeo, material genético, DNA e RNA. Bom, finalizamos então as substâncias inorgânicas. A gente começa agora as substâncias orgânicas. Beleza? Vamos lá. Primeiro que eu coloquei aí são as vitaminas. Importante a gente diferenciar as vitaminas em dois grupos. Então, a gente tem as vitaminas hidrossolúveis, que são capazes de se dissolver em água, são transportadas por água no nosso corpo. E nós temos as lipossolúveis, que são transportadas e necessitam de gordura para a sua solubilização. Então, vamos começar pelas vitaminas hidrossolúveis. É importante lembrar primeiro que função de vitamina não é gerar energia, não é ser estrutural como uma proteína. A vitamina ela tem a função metabólica, de auxiliar nas reações metabólicas que estão acontecendo na célula. Em geral, a gente fala que as vitaminas elas podem ser cofatores, coadjuvantes. Elas sempre estão associadas e ligadas a outros elementos. Por exemplo, a vitamina C está relacionada ao nosso sistema imunológico e à produção de células de defesa e anticorpos. Mas também está associada à assimilação de ferro, que é um elemento essencial que a gente viu lá dentro de sais minerais. Então, por isso que na feijoada você tem lá um pedacinho de laranja, porque a vitamina C auxilia o nosso fígado, o nosso intestino a absorver o ferro de uma forma melhor. E aí torna esse ferro biodisponível. Uma outra relação que a vitamina C tem, e que está diretamente relacionada ao contexto da prova, é que a carência de vitamina C, ela gera uma doença chamada de escorbuto. Está relacionada àquela época das grandes viagens, grandes navegações, onde as pessoas não tinham acesso não tinha geladeira, né? Então não tinha como você guardar alimentos perecíveis, então eles não levavam frutas e nenhum alimento que tinha vitamina C. Depois de um tempo, esses tripulantes começavam a ter sintomas como hemorragias bucais, descolamento dos dentes, porque a vitamina C está associada à síntese de colágeno também. Então, você diminui a síntese de colágeno, não tem força para segurar o dente começa a cair e aí hemorragias internas também começam a acontecer, levando o indivíduo à morte. Então, essa relação com o escorbuto é muito cobrada em prova. Em geral, quando se fala de vitamina C, a resposta da questão é escorbuto, tá? A carência, né? E aí, um outro grupo, vou agora já passar para cá, é o complexo B. Então, a gente tem aqui dentro desse complexo B a B1. A B1 é uma vitamina importante porque ela auxilia a absorção dos outros nutrientes. Então, para a absorção de outros sais minerais, de outras vitaminas, é essencial que você tenha uma certa quantidade de vitamina B1 no seu organismo. Em geral, a gente pode encontrar, por exemplo, na casquinha do arroz também. A gente tem ali essa vitamina B1, complexos vitamínicos e outros alimentos que também vão apresentar essa vitamina na sua composição. A próxima vitamina é a B9. Então, a B9 ela vai ser importante, ela pode ser chamada também de ácido fólico, ela está diretamente relacionada à capacidade, porque o ácido fólico ele auxilia nesse processo de duplicação do material genético, do DNA. Então, por exemplo, o que a gente pode falar é quando você tem uma gestante e ela tem carência de vitamina B9, de ácido fólico. Isso vai gerar, por exemplo, um processo de alteração e de má formação no desenvolvimento daquele feto, já que esse ácido fólico não está presente e não consegue estimular e nem auxiliar a duplicação desse material genético. Então, algumas células vão apresentar essas deformações e essa alteração no desenvolvimento fetal. A vitamina B12 ela vai estar diretamente relacionada à anemia. Por quê? Porque a vitamina B12 ela auxilia na produção das hemácias e das hemoglobinas, então das nossas células que transportam oxigênio. Então, a carência da vitamina B12 ela está diretamente relacionada à anemia perniciosa. A gente vai chamar, então, essa anemia que é diferente da ferropriva, que é carência de ferro. Agora a gente tem perniciosa, que é devido à carência da vitamina B12. Uma outra relação que essa vitamina é que ela vai estar diretamente relacionada também ao funcionamento da nossa microbiota intestinal. É a partir do funcionamento daquelas bactérias que vivem em simbiose com a gente, que a gente consegue absorver essa vitamina B12. Então, a microbiota ela auxilia na absorção e na formação da vitamina B12, que vai ter essa função importante para o nosso sistema imunológico, formação de hemácia, hematopoiese, né? Que é a formação dos nossos glóbulos vermelhos. Beleza? Então, agora a gente passa para as vitaminas que são lipossolúveis. E aí, a dicasinha para a gente gravar é queda, né? KEDA,
Então, a vitamina K, ela vai estar diretamente relacionada à coagulação sanguínea. Então, carência de vitamina K gera as hemorragias. Vitamina E, a gente, em geral, na prova vai cair que está relacionada à esterilidade em ratos, mas é importante a gente pensar na vitamina E também como importância para a gente. Ela também está associada ao sistema imunológico, também está associada a essa produção de anticorpos e de células de defesa e a uma geração de uma imunidade um pouco mais madura e estabelecida. Mas lembra que na prova ele vai cobrar que vitamina E está associada à esterilidade em ratos. Vitamina D. A vitamina D, eu vou passar aqui, ela tem uma importância muito grande para a gente na absorção do cálcio. Lembra que eu disse que vitamina, em geral, auxilia a absorção de sais minerais. Então, sem vitamina D, a gente não consegue absorver cálcio. E como que a gente consegue ter uma certa concentração de vitamina D ideal? Bom, primeiro caso, ela pode estar na nossa alimentação, e um outro fator que vai influenciar esses índices de vitamina D no nosso corpo é a quantidade de sol que a gente toma. Então, por isso que na escola tem recreio e na prisão a gente tem aquele período de banho de sol. Porque em todos os momentos, assim, em todo mundo, seja grupo de risco, seja idoso, seja criança, adulto, todos nós precisamos ter um certo período em que a gente consegue ter essa incidência de sol para ativar a vitamina D, que está, de alguma forma, não ativa no nosso tecido epitelial. Então, a vitamina D, como eu disse, ela é uma vitamina lipossolúvel. Então, ela está dissolvida aqui no nosso tecido epitelial, numa forma que não é o calcitriol, não é a vitamina D ativa, é o calciferol. E é a partir da incidência luminosa que a gente tem a ativação dessa vitamina D numa forma que vai ser biodisponível para o nosso corpo. E aí, quando essa vitamina D, a partir da incidência luminosa, se torna ativa, ela vai caminhar lá para o nosso intestino e, chegando lá no intestino e no fígado, vai auxiliar a absorção de cálcio, estimulando, então, a deposição da matriz óssea. Beleza? E aí, a gente tem, para finalizar, eu falei da vitamina K, da E, da D, e agora vamos falar da A, né? Queda. A vitamina A, ela vai estar associada e ela tem um nome que é retinol. E eu gosto de gravar que vitamina A é ácido retinóico ou é o retinol, para eu lembrar que vitamina A está associada à visão, está associada, então, a uma lubrificação da minha retina e da minha córnea. Então, a carência de vitamina A gera a cegueira noturna, que é o que vai cair na prova. Ele vai sempre te perguntar, falar da vitamina A, vai pedir, você tem que associar a cegueira noturna ou ressecamento da córnea. Então, vitamina A, lembra que está associada a essa lubrificação e associada também à possibilidade da visão e à carência, então vai afetar esse funcionamento. Bom, saindo de vitaminas, a gente chega até agora nos carboidratos. Quem são carboidratos, né? Os carboidratos, eles são elementos, são substâncias que vão ter a função de principalmente gerar energia. Então, o carboidrato, ele é a molécula que contém na sua composição carbono, principalmente, né? Porque é o carbono que tem muita energia. Então, da onde a gente consegue absorver esses carboidratos? A fonte dessa energia que está dentro do carboidrato é o sol. Porque quando a planta faz a fotossíntese, ela absorve a energia luminosa e transforma em energia química, ou seja, produz uma molécula de glicose. A partir daí, essa energia ela vai fluir dentro do ecossistema a partir dos consumidores primários, consumidores secundários, terciários, e depois essa energia é ciclada pelos decompositores. Então, a primeira foto que a gente tem aí é de um cara nadando, gastando energia pra caramba. Da onde que ele tira isso? Do carboidrato, do alimento que ele está ingerindo, né? A segunda imagenzinha que está aí representa, então, reserva. Porque o carboidrato ele vai ser utilizado para que eu tenha energia nesse momento, para que eu gaste, nade, pule, corra, e também esse carboidrato ele pode ser armazenado. Então, se a gente está falando de uma reserva energética no animal, a gente está falando então, do glicogênio. Se a gente está falando no vegetal, a gente está falando do amido. São moléculas complexas de carboidrato que são importantes para a formação da reserva energética. Além disso, coloquei a foto de um besouro aí, de um artrópode, para a gente lembrar da quitina. Então, existem carboidratos que são muito complexos, que não são doces, não têm esse paladar doce, e que geram estruturas muito rígidas, como a celulose, por exemplo, e como a quitina.
São substâncias, então, moléculas de carboidrato complexo que têm uma função estrutural, uma função de proteção desses indivíduos, uma função que se parece um pouco à proteína, que é de dar essa estabilidade, essa estrutura. Então, carboidrato pode ser fonte, pode ser reserva e também pode ter uma função um pouco de estrutural, sendo formando então a celulose, formando a quitina. É importante a gente saber que os carboidratos eles vão ser classificados de acordo com a quantidade de carbono que eles apresentam. Então, de 3 a 7 átomos de carbono, você tem um monossacarídeo. O monossacarídeo é uma estrutura de carboidrato menos complexa, mais simples, né? Então, seria a glicose, seria a frutose, seria a galactose. São essas moléculas que são moléculas mais simples e que são facilmente absorvidas pela nossa célula, pelo nosso corpo. Você pode aumentar a complexidade, aumentar a quantidade de átomos de carbono e também aumentar a quantidade de monossacarídeos. Então, a gente tem, então, os disacarídeos. E a gente pode, então, aumentar ainda mais essa complexidade, unir vários disacarídeos, vários monossacarídeos e formar polissacarídeos, que são polímeros de carboidratos, ou seja, são moléculas grandes e complexas, como o amido, como quitina e como celulose. Então, monossacarídeo, eu falei o exemplo que são a glicose, frutose, galactose, e de sacarídeo a gente pode dar um exemplo muito, que às vezes é um pouco mais comum, que é a maltose, a união de uma glicose com a outra, ou outro de sacarídeo importante é a sacarose, que é a junção da frutose com a glicose. Outro exemplo a gente pode falar da lactose, que é sempre vista também em questões sobre o sistema digestório na UERJ. Então, a lactose ela é a união de uma galactose com uma glicose. Então, posso ter monossacarídeo, juntei um monossacarídeo com outro disacarídeo. Juntei vários monossacarídeos, eu gero um polissacarídeo. Bom, próximo elemento orgânico que a gente precisa falar são os lipídios. Os lipídios, eles vão ter duas funções muito importantes, que é reserva energética, então a gente vai reservar essa energia na forma de lipídio. Ela não vai ser uma fonte, já que se o solvente universal é água e lipídio não se dissolve em água, não podemos caracterizar o lipídio como uma fonte de energia, porque ela não vai ser facilmente quebrada, mas ela consegue guardar muito bem essa energia. Outra coisa é a função que ela tem de isolamento térmico. Então, a gordura ela impede essa dissipação do calor para o meio externo e possibilita essa regulação da temperatura. Então, mamíferos vão ter uma grande quantidade de gordura na região abdominal, na região mamária. São regiões que precisam estar aquecidas para o funcionamento das proteínas e das enzimas. Então, existe essa função importante de isolamento. Isso está relacionado a alguns animais também, por exemplo, animais que realizam a hibernação vão apresentar uma grande quantidade de gordura. A gente pode falar também de alguns indivíduos aquáticos que precisam, foca, por exemplo, leão marinho, que precisam manter sua temperatura corporal, então utilizam dessa gordura também para auxiliar nesse processo. Já que os lipídios eles são então hidrofóbicos, eles não são solubilizados em água, eles vão garantir uma questão muito importante para alguns indivíduos, que é impedir a ressecação, impedir a perda de água. Então, por exemplo, isso é importante para os artrópodes, para os répteis. Então, eles vão ter no seu tecido epitelial, na sua carapaça, ali em cima, eles vão ter uma cobertura de óleo que vai ser composta principalmente por lipídios. Ao mesmo tempo, no nosso ouvido, a gente tem cera, né? Que impede a entrada dessa água, impermeabiliza. Se a gente levar em consideração as folhas, a gente tem, então, sobre as folhas, alguns cerídeos que são compostos por lipídios que impedem a perda da água, a evaporação dessa água, e lembrando que a água é importante. Então, o lipídio, ele, além de ser reserva, de ser isolante térmico, de formar membrana plasmática, hormônio esteroide, ele tem função muito importante que é hipermeabilização. Só para finalizar, só para a gente lembrar que sem os lipídios a gente não absorve as vitaminas lipossolúveis. Então, aquelas vitaminas K, E, D, A só são absorvidas pelo nosso corpo quando nós temos em alguma quantidade esses lipídios. É por isso que, por exemplo, fisiculturistas ou pessoas que têm uma restrição de gordura muito grande, mulheres em geral, e querem engravidar, precisam alterar esse hábito alimentar, porque para você ter absorção, para você ter formação desses complexos vitamínicos importantes,
para o equilíbrio do corpo, para o desenvolvimento de um feto, é necessário que você tenha uma certa quantidade de gordura. Existem alguns remédios que impedem a absorção de gordura para emagrecimento, mas com isso alteram o equilíbrio daquele corpo, daquele organismo, porque você para de absorver esses nutrientes vitamínicos que são tão importantes. Agora a gente chega em proteínas, né? Finalizando já os elementos orgânicos. As proteínas, elas são tão importantes quanto a água, porque quando a gente fala sobre coacervatos, eles são uma união de moléculas proteicas, de aminoácidos. Então, é importante a gente lembrar que a proteína ela também está diretamente relacionada à vida, já que as nossas bases nitrogenadas, o nosso ATP, é formado principalmente por proteína. Nossa célula é formada por proteína e a proteína ela tem uma função que ela é muito importante, que é estrutural. Então, a estrutura da célula, o citoesqueleto da célula, também é composto de proteína. Então, para começar aqui, é importante a gente saber o seguinte: a proteína ela é um polímero, é uma molécula complexa, mas ela é formada por unidades básicas, por monômeros, que são chamados de aminoácidos. Aminoácidos porque são a junção de grupamento amina e de ácido carboxílico. Então, a junção desses aminoácidos, a união entre eles, formam as proteínas que a gente conhece. Quando você coloquei aqui, então, que a degradação dessas proteínas vai gerar esses compostos nitrogenados, a ureia, a amônia, compostos que, em geral, são tóxicos para o nosso organismo e, no momento da filtração do sangue, a partir dos rins, a gente tem a eliminação dessas excretas nitrogenadas. Então, para a gente falar um pouquinho sobre as funções, a proteína ela pode ser uma enzima, a proteína pode servir de transporte, ela pode auxiliar no movimento, na construção das nossas fibras musculares. Ela é responsável também por nutrição, pela defesa, lembrando que os nossos anticorpos, as nossas células de defesa, os glóbulos brancos, são compostos e feitos basicamente por proteína. Tem a função estrutural, como eu falei, na formação de citoesqueleto, e na função reguladora. A gente tem, por exemplo, proteínas que são utilizadas no processo metabólicos da célula, reações metabólicas da célula, como NAD, FAD, que também são enzimas. Então, coloquei aqui só para a gente ter uma imagem do aminoácido. O que é o aminoácido? A gente tem, então, aqui, né, o grupamento amina, e aqui a gente tem o grupamento de ácido carboxílico. Então, esse é um aminoácido e vários aminoácidos formam essa proteína. Mas como os aminoácidos formam proteína? Eles vão se ligar, obviamente, a partir de umas ligações que vão ser específicas, são chamadas de ligações peptídicas. Essas ligações são realizadas lá naquele momento da tradução. Lembra aí, replicação, transcrição e tradução? Lembra que na tradução a gente tem a atuação dos ribossomos, dos retículos endoplasmáticos, e o ribossomo ele tem lá aquela capacidade de chamar o RNA transportador com o aminoácido e ligar um aminoácido no outro. Como? A partir dessas ligações peptídicas, que são ligações muito estáveis. Então, aqui só um outro exemplo de dois aminoácidos sendo ligados a partir dessa ligação peptídica. E aí, só para a gente lembrar, ó, a ligação de um aminoácido ao outro é uma síntese a partir do quê? Da desidratação, da perda da molécula de água. Então, aqui um exemplo de um polipeptídeo. Então, a união de 3 aminoácidos. Você tem aqui valina, asparagina e arginina. 3 aminoácidos ligados por uma ligação peptídica que formam um polipeptídeo. Beleza. A partir daí, se a gente começa a entender que eu posso ter a união desses aminoácidos e a formação de um polipeptídeo, a gente vai entender que a proteína ela vai crescendo, ela vai mudando a sua conformação estrutural. Então, ela vai sair daqui, ó, de uma estrutura primária, que ela vai ser uma estrutura linear, um aminoácido em cima do outro, então é uma sequência de aminoácidos. Ela pode ser uma estrutura secundária quando ela começa a ficar em dupla hélice, então ela começa a ficar mais helicoidal. E quando você já tem... Então, só para ficar mais claro, eu geralmente falo para você lembrar de um fio de telefone. Então, lembra daquela formação estrutural do fio de telefone, é a mesma coisa. Tenta imaginar isso numa forma proteica, né? Então, você tem lá uma linha, quando você enrola essa linha, já não é uma estrutura primária, já é uma secundária. Bom, se eu peguei esse fio de telefone e agora eu amassaroquei ele e embolei, ele virou uma estrutura terciária. Agora, o que é uma estrutura quaternária? É quando eu pego várias estruturas terciárias e vou juntando. Então, começou com um fio. Peguei esse fio e enrolei ele, virou estrutura secundária. Agora, amassei esse fio, virou estrutura terciária.
juntei várias estruturas terciárias, eu tenho um polipeptídeo, uma estrutura quaternária. Se você olhar para esse desenho, você vai perceber que ele te lembra muito a hemoglobina, né? A hemoglobina é uma estrutura terciária, desculpa, quaternária. Bom, só que assim, essa ligação peptídica, ela pode ser construída, mas ela pode ser destruída também. E aí essa destruição dessa ligação vai ser considerada de desnaturação. É aí que eu entro para dizer que a proteína ela é exigente. Ela exige um pH específico, ela exige uma temperatura específica, ela tem uma exigência para o seu funcionamento. E se o pH é alterado, se a temperatura é alterada, aquelas ligações que permitiam que os polipeptídeos ficassem unidos, ela não vai existir. E aí você tem uma destruição dessa estrutura quaternária, uma desnaturação dessas ligações peptídicas e uma mudança na estrutura daquela substância. Vou te dar um exemplo claro. Pensa na clara do ovo. Você estourou o ovo. É líquida, né? Transparente. Quando você coloca na frigideira, depois de um tempo, ela vai ficar branca e ela vai ficar sólida. Então, o que aconteceu ali? Quando você bota um ovo para cozinhar, o que está acontecendo? Você está alterando a temperatura e você está desnaturando aquelas proteínas. Com a desnaturação dessa proteína, ela muda o quê? A sua conformação. Agora, a pergunta que você pode estar se fazendo: essa desnaturação é irreversível? Depende. Nesse caso do ovo, é irreversível. Não dá para pegar agora e voltar para clara do jeito que era antes. Então, já era. Mas existem outros tipos de proteínas que essas ligações elas podem ser feitas e desfeitas, feitas e desfeitas. Um exemplo que eu posso dar, a fibra muscular. Quando você tem o crescimento da sua fibra muscular, o que aconteceu? Primeiro você teve que rasgar aquela fibra, quebrar aquela proteína, desnaturar aquela proteína e depois reconstruir adicionando mais aminoácidos. Então, essa desnaturação, ela tanto pode ser reversível quanto pode ser irreversível. Mas lembrando que ela sempre vai alterar a estrutura terciária dessa proteína e vai afetar a função. Pode ser que ela não é que ela vai ficar inutilizável e sem função, mas vai ter uma outra função, uma outra conformidade. Aqui um exemplo de onde a gente encontra a proteína. Você tem proteína, por exemplo, na sua membrana plasmática. Essas são as proteínas intermembranárias que também possibilitam a possibilidade da permeabilidade seletiva. Elas funcionam como portas que abrem e fecham para determinadas substâncias que eu quero deixar entrar ou eu quero mandar embora da célula. Então, elas são muito importantes para construção e para manutenção dessa permeabilidade seletiva. Um outro exemplo que eu coloquei aqui é a insulina. Então, a proteína ela também pode ter função hormonal. Lembra que lipídio formava esteroide? Proteína também forma hormônio. Nesse caso, a gente está falando da insulina, do glucagon, que são hormônios proteicos. E, por fim, a proteína ela também pode fazer parte de uma cadeia transportadora de elétrons. São as proteínas que formam os complexos de citocromo que permitem a passagem do hidrogênio para dentro da membrana da mitocôndria, que possibilita esse transporte, essa diferença de gradiente de concentração desses prótons e a ativação da ATP sintase para a formação de ATP. Então, sem proteína, você não tem o NAD e o FAD não conseguem se acoplar, não iriam transportar esse hidrogênio, não gerariam esse gradiente de prótons, não ativaria a ATP sintase, não teria formação de ATP. Então, proteína também é muito importante para a respiração celular. Aí a gente chega numa parte que cai pra caramba em prova, que tem uma relevância importantíssima para o nosso organismo, que é o papel da proteína como enzima. Então, a gente tem aquele rolê. Toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. Então, toda enzima é proteína na sua composição. E as proteínas, elas têm função muito importante na realização das reações químicas. É só você lembrar do NAD e do FAD. Sem NAD e FAD não tem respiração celular. Então, a enzima é importante na realização das reações metabólicas. E aí a gente precisa saber o seguinte, mas por que a enzima é responsável por isso? Por que ela é importante? Porque eu circulei, porque ela diminui a quantidade de energia que eu preciso para realizar uma reação. Então, imagina que eu preciso de 10 ATPs para realizar uma reação. A enzima é o facilitador. Ao invés de eu precisar agora de 10, eu vou precisar de 5, porque ela diminui a quantidade de energia necessária para que eu realize aquela reação. E com isso, o que vai acontecer? Olha, o terceiro tópico, a velocidade das reações ela é acelerada. Então, por exemplo, a enzima, se você lembrar, tem uma função muito importante na nossa absorção de nutrientes. Porque a enzima ela vai quebrar o nosso alimento. Então, se eu tenho lá um carboidrato complexo como amido, eu não consigo absorver amido direto.
Então, eu preciso da enzima porque é ela que vai quebrar o amido em partes tão pequenas, que aí ele gera glicose. E aí a glicose eu consigo absorver. Então, na realidade, o papel da enzima é facilitar as reações, facilitar o processo dentro do nosso organismo. As enzimas, já que são proteínas, são tão exigentes quanto. Elas precisam de pH específico, de temperatura específica e concentração de substrato específico para realizar aquela facilitação naquela reação. Então, dei um exemplo aí. Só para a gente lembrar, enzima funciona como modelo chave-fechadura. Ela é tão específica que ela só funciona com aquele substrato específico ali. Então, ela tem um espacinho para entrar só maltose, não vai entrar outro tipo de molécula. Olha aqui. A gente tem aqui a maltase, e a maltase tem 2 espaços, perfeitos para o encaixe das maltoses. Então, se vier aqui um outro disacarídeo, se vier a lactose, por exemplo, não vai conseguir ser degradada pela maltase. Para digerir lactose, só lactase. Então, tem essa especificidade. E aí tem aquela dica de que tudo que é enzima termina com ase. Então, pô, o que digere lipídio? Tem que terminar com ase, então vai ser lipase. O que digere maltose? Tem que terminar com ase? Maltase. E essa regra, ela funciona para grande parte das enzimas. Bom, a enzima, como ela também é uma proteína, ela também pode ser desnaturada. Se mudar a temperatura, se mudar o pH, ela é desnaturada e perde a sua função. Olha para cá para essa imagem que é bem ilustrativa. Você tem aqui uma enzima e você tem a capacidade dela de se acoplar àquele substrato. E isso você tem, então, uma atividade catalítica realizada. Agora, quando essa enzima é desnaturada a partir de uma alteração de pH ou de temperatura, a conformação da enzima muda e o substrato já não se encaixa mais. E aí você não consegue ter a realização daquela atividade catalítica. Importante, então, a gente reafirmar que existem fatores que são considerados limitantes para o funcionamento dessa enzima, como, por exemplo, a temperatura, como, por exemplo, o pH. Então, vou falar do pH aqui, que é um exemplo claro para a gente, que é do sistema digestório. pH da boca é neutro, funciona um tipo de enzima. pH do estômago é ácido, funciona outro tipo. pH do intestino é básico, outro tipo de enzima. Então, dependendo do estado da conformação ambiental, também vai ter uma especificidade na enzima que vai estar trabalhando naquele lugar. E também na concentração de substrato, isso também vai influenciar. Olha para cá. Conforme eu aumento a concentração de substrato, eu aumento a velocidade da reação. Mas chega um momento que olha o que acontece, se estabiliza e não tem mais o aumento. É um momento de saturação. O que isso quer dizer? Imagina que você tem 10 enzimas dentro de uma célula e aí 10 substratos se ligam com essa enzima, certo? Depois que todas as 10 enzimas já estão ligadas com o substrato, não dá para fazer mais nada. Vai ter que esperar elas se desligarem para depois, para voltar outros substratos, se ligar de novo, continuar a reação. Então, chega um momento que essas enzimas estão saturadas, estão todas ocupadas. E aí a velocidade da reação ela se estabiliza. Então, a gente chega numa última parte sobre a enzima, que é a questão da inibição. Se a gente viu agora que se a gente mudar a conformação da enzima, a gente não tem atividade enzimática, algumas substâncias elas vão alterar essa conformação. E aí a gente vai chamar esses inibidores em 2 grupos principais, que são inibidores competitivos e inibidores não competitivos. Pensa o seguinte, o inibidor competitivo é aquele cara que entra no jogo e ele tem fair play, e ele aperta a sua mão e fala, vamos lá, que venço melhor, eu vou aqui dar tudo de mim, você também, beleza, e se eu perder, ok, né? Mas é óbvio que eu não vou facilitar para você, porque eu tô competindo com você. Então, o inibidor competitivo, ele funciona mais ou menos nessa lógica. O inibidor competitivo, ele vai competir com o substrato pela enzima. Então, ele se liga com essa enzima e ele impede que a enzima se ligue ao substrato e realize a reação. Mas ele é competitivo, ele tem fair play, então ele atrapalha um pouquinho e depois fala, vamos embora. E a enzima pode voltar a trabalhar e pode degradar aquela molécula, pode se ligar ao substrato e voltar à reação. Ou seja, toda vez que eu tenho a presença de um inibidor competitivo, a velocidade da minha reação ela vai diminuir, porque essas enzimas vão ter que ficar lidando agora com o substrato e com o inibidor. Então, não dá para trabalhar com a mesma eficiência. E aí, a gente vai ter sempre um gráfico, uma linha, né, que vai estar abaixo. Então, imagina o seguinte, essa linha 1 representa a ausência de inibidores. A linha em azul, ela vai representar, então, essa diminuição na velocidade, porque está sendo atrapalhada por esse inibidor competitivo. Então,
Isso, gente, é uma regra, não vai mudar. Qualquer lugar que tem um gráfico falando sobre atividade enzimática, inibidor competitivo e não competitivo, sempre vai ter uma linha com a ausência de inibidores e a outra linha que representa o inibidor competitivo. Como que é essa linha? Sempre vai ter uma velocidade menor do que aquela de ausência de inibidores, mas uma hora ela chega lá. Ela vai demorar um pouquinho mais, porque ela está dividindo ali sua atenção, mas uma hora ela chega na temperatura ótima, uma hora ela chega nesse ponto ótimo e vai dar tudo certo. Entenderam essa parte? Então, o inibidor competitivo tem fair play, atrapalha um pouquinho, mas depois ele deixa a enzima trabalhar. O inibidor não competitivo é aquele que machuca o Neymar, é aquele que entra no jogo para derrubar o oponente, para quebrar a perna do oponente, para machucar e impedir ele de jogar. Ele não tem fair play. A mesma coisa vai funcionar com uma inibição não competitiva enzimática. O inibidor não competitivo, ele destrói tanto a enzima que ela não consegue mais trabalhar do jeito que ela trabalhava antes. Não dá para voltar ao normal, ao estado normal. Então, ela vai ser essa linha 3. Pode ser que ela cresça, mas ela nunca vai chegar ao ponto ótimo. Ela nunca chega à capacidade dela máxima, igual na ausência de inibidores, igual no inibidor competitivo. O inibidor não competitivo, então ele atrapalha definitivamente o funcionamento da enzima. Bom, galera, eu cansei aqui, acho que você cansou aí também. É muito assunto, são muitas questões, mas eu tenho certeza que conforme a gente vai vendo, cada vez que a gente vê de novo o mesmo assunto, a gente repete, fala sobre as mesmas coisas, isso vai ficando um pouquinho mais internalizado. Então, não se desespere se ao ver essas questões ainda tenha surgido alguma dúvida. Que bom que tenha surgido dúvida, que bom que isso tenha te feito repensar de uma outra forma, que tenha trazido um certo desconforto. E aí eu coloquei essa frase porque eu acho que ela representa um pouco esse momento que a gente vive, né? O conhecimento, ele amplia a vida. Então, conhecer é fazer a gente viver uma realidade que a gente não conhecia, que a ignorância vai impedir a gente de desfrutar. O que eu quero dizer com isso? Conhecer sobre carboidratos, sobre sais minerais, sobre água, vitamina, proteína, lipídio, faz a gente conhecer uma realidade microscópica, faz a gente entender o que a gente não vê quando a gente olha um alimento. Quando eu olho para um alimento, eu não vejo necessariamente os elementos químicos que compõem. Mas quando eu começo a conhecer sobre isso, isso fica um pouco mais claro. Agora eu sei o que eu estou comendo, eu sei o porquê eu estou comendo aquilo ali. Quando eu sei sobre a função e a importância da água, da molécula, de uma realidade microscópica, eu consigo entender a realidade, por exemplo, da importância dela para o rolê todo do planeta e de todo mundo que está vivendo aqui no mesmo lugar, no mesmo ecossistema. Pensa, não sei se isso ajuda de alguma forma, que todo esse conflito, essa dificuldade que a gente vive para estudar, para conhecer sobre molécula, química, biologia, bioquímica, tudo isso tem, na realidade, uma relevância muito importante para a ampliação de visão que você vai ter da vida e para atuar como profissional. Então, que a gente busque conhecer mais sobre os elementos químicos, sobre as proteínas, sobre os carboidratos, e qualquer dúvida, vocês já sabem, podem contar comigo, mandar mensagem, que a gente vai construindo tudo isso aí junto. É isso, galera. Daqui a pouco a gente se vê na live. Um beijinho pra vocês.